Estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para debater e analisar os jogos, mas principalmente fazer muita zoação. Não somos comentaristas esportivos de futebol, também não somos jornalistas comprometidos em trazer a notícia em primeira mão, somos torcedores e o nosso objetivo aqui é passar o sentimento da torcida diante dos jogos que estão acontecendo da dupla Grenal. E hoje a gente vai começar com o Grêmio, que insiste em ficar na zona de rebaixamento. Já é a terceira oportunidade que o Grêmio perde de sair da zona e, inclusive, acabar com essa maré de baixo autoestima do torcedor e certamente dos jogadores. Porque ontem o que a gente viu foi apatia em campo, não é, Franco? Ah, não me apresentei. Gustavo, gremista, e comigo hoje está o Franco, gremista também, e os colorados Pedro e Marcos. Pode começar, Franco. O que tu achou do jogo de ontem? Bah, achei horrível. Mas é o mínimo. O que eu posso falar do jogo de ontem? Fiquei pensando hoje o dia inteiro no que falar do jogo de ontem. A melhor coisa do jogo foi o gol do Douglas Costa, pelo menos desencantou. Esperamos que daqui para frente faça mais gols. Acho que o Campaz, vou pelo lado positivo, acho que o Campaz entrou bem na função do Alisson. O Alisson já é ruim na ponta, imagina armando o jogo do Grêmio. Então não tem condições. Espero que nos próximos jogos o Campaz seja o titular. Não sei, tu tem mais alguma... Olha, o que eu vi foi apatia mesmo, assim, em campo. E aquela capacidade de reação que a gente sempre cobra quando o Grêmio acaba sofrendo um gol, a gente não vê em razão da apatia. Mas ontem o que eu percebi também, e é uma coisa que ficou claro, assim, até acho que foi no episódio passado que a gente falou sobre isso, e quando o Grêmio toma um gol, dificilmente ele empata, e muito não, menos dificilmente vira. Não, ele não empata e não vira. Às vezes acontece um empate, mas é difícil. E virar é quase impossível, né? E reside aí, a resposta para isso reside na falta de capacidade do Grêmio, a capacidade ofensiva do Grêmio, né? A bola, quando chegava ontem no gol, e teve algumas oportunidades no primeiro tempo, ela chegava sem força, né? O chute a gol era fraco, ou era sem pontaria. Ou seja, o Grêmio tem esse problema lá na frente. Ele não chega inteiro lá na frente, né? E aí mora a falta de capacidade do Grêmio de empatar um jogo quando toma um gol como tomou ontem, daquela maneira, da pior maneira possível, que é da bola parada, que é o que eu costumo dizer, que quando ninguém está jogando nada, vem a bola parada é o lance mais democrático do futebol. O Sport não estava jogando nada. O Grêmio não estava sendo muito superior, mas ele estava melhor até aquele momento. O que aconteceu? Veio a bola parada e eles conseguiram converter. Poderiam não ter convertido, mas conseguiram converter no resultado ali, no gol. Aí, a partir daquele momento, o abatimento se estabeleceu em campo. O Grêmio continuou lutando até o fim. Melhorou no segundo tempo. Comparado com o primeiro, ele teve mais oportunidades. Aí o Campaz mandou uma bola na trave. Depois teve uma defesa em cima da linha do gol, né, do goleiro do Sport. Então, o que falta mesmo é essa capacidade ofensiva lá na frente. E o abatimento de estar na zona de rebaixamento, isso está levando o Grêmio para o buraco. O Grêmio está fazendo de tudo para ser rebaixado. Está seguindo um roteiro, parece. O roteiro que a gente já viu em outros clubes, inclusive no próprio Grêmio, quando ele já foi rebaixado. E aí, Pedro, o que tu vê como colorado? Cara, eu acho que vocês ainda estão um pouquinho abatidos, eu acho, depois do resultado de ontem, tentando assimilar, né, o que aconteceu aí nessas últimas 24 horas. Eu acho que o baque foi tão grande que até o Instagram, o WhatsApp, tudo caiu junto aí, né? Eu acho que
ajudou nesse componente para tentar daqui a pouco não gravar o programa, fazer uma coisa mais light, escapar. Mas falando sério, assim, eu acho que, voltando um pouquinho para trás, a gente pega o jogo contra o Flamengo, ele parecia que o Grêmio ia dar uma reagida, ia finalmente sair da zona de rebaixamento. Era essa os pontos que se fazia e se buscava, né? E depois daquela vitória, daquela volta da garra e coisa, tomou 2 baques muito fortes, né? O jogo contra o Atlético Paranaense, que tomou os 4-2 lá, e ontem se esperava um jogo mais tranquilo, entre aspas, só que às vezes a gente esquece que tem o adversário também, né? Porque o Sport, embora esteja na zona de rebaixamento, ele tem a segunda melhor defesa do campeonato junto com o Flamengo, né? Ele toma muito pouco gol. O problema do Sport é ofensivamente, né? Então eu acho que talvez também o Grêmio, o torcida, o time achava que ia ganhar mais fácil. E essa derrota me parece que ela mexe muito com essa reação do Grêmio, assim. Porque tu perde para um time que estava virtualmente rebaixado e que agora fica 2 pontos do Grêmio, né? Então, não sei, eu diria para vocês começar a fazer as contas, né? Porque o vai sair na rodada que vem a gente já viu há algum tempo, não sei o que o Marcos acha disso. Marcos. Eu acho que o Grêmio tá seguindo a cartilha do rebaixamento do Inter de 2016. Cara, se olhar assim, a mesma quantidade de jogos que o Grêmio tem comparado ao Inter naquela vez, o Inter tinha 1 ponto a mais e estava fora da zona de rebaixamento. A essa altura, eu acho que fica... Oi? A essa altura, tu diz, não? Com a mesma quantidade de jogos. Assim, ó, eu acho que tem um problema anímico aí. Pensaram que iam ganhar muito fácil do Sport. Sim. Se tu olhar assim, ó, depois do jogo do Flamengo, tava tudo maravilhoso. E tipo, Diego Souza, não sei o que, Borja, tá levando o time nas costas, Ferreirinha voltou a jogar bem, e realmente jogaram bem, só que os caras deram a vida por um jogo, né? Sim. E ontem pensaram que iam ganhar muito fácil. Cara, quando eu não consegui olhar o jogo do Grêmio, mas quando o Pedro mandou a mensagem no grupo ali, eu disse, não, se ele mandou a mensagem no grupo é porque tá cometendo um crime. Sim, porque eu ainda até tinha dito para vocês, né? Já que estão no estádio, né? Não tinha visto nada. Sim. Então, assim. Eu quando vou ao estádio, o Franco e eu fomos assistir o jogo ontem, até ficamos em setores diferentes, porque como sempre, eu me atrapalho, né? Ele tinha me passado o negócio e comprei no setor errado. O negócio, assim, ó, a gente não fica, eu evito ao máximo ver celular. Sim. Máximo. E eu não escuto nem rádio. Eu fico só com a minha avaliação. Exatamente. E o Franco também, né? O Franco também não escuta rádio. E o que a gente viu ontem, e que talvez não estivesse vendo nos jogos, é aqueles lances de fora do quadro da câmera. Sim, no estádio a percepção muda, né? E assim, eu vi muito ontem, assim, o Rodrigues reclamando muito, né? É claro, principalmente depois que tinha levado os 2 gols, né? Até antes dos 2 gols do Sport, eu não prestei atenção tanto nisso, mas depois eu comecei a observar o Rodrigues, até porque tinha um torcedor do meu lado que dizia assim, Rodrigues, pede para sair, Rodrigues, pede para sair, desistiu do cara, no segundo gol, né? E, na verdade, o segundo gol, até acho que a falha foi maior no Douglas, que ele tentou tocar a bola e perdeu a bola, e aí tomamos o contra-ataque do Sport muito rápido, e aí ficou no 1 contra 1 no Chapecó ali, e ele não conseguiu, ele tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa completa. Então, ontem a gente conseguiu ver isso, né? Ver essas questões fora do quadro da câmera nas transmissões pela televisão. E aí para mim ficou claro isso. Assim, quando eu falo em apatia, eu via a apatia quando a bola não estava com o cara e ele estava no campo vendo o andamento, no caso das jogadas. E
Vi coisas boas também, vi o posicionamento do Douglas Costa, por exemplo, em campo, né? Ele é um jogador diferenciado mesmo. Eu não tinha dúvida disso. Eu sempre reclamei do ritmo dele, que ele está sem ritmo, que tá fora de forma. Mas ele, mesmo fora de forma, ele é um jogador diferenciado perto dos outros. Quando a bola chega nele e ele consegue carregar a bola, ele tem o drible, ele tem uma boa visão do jogo, só que ele realmente está sem ritmo. Às vezes ele tentou alguns chutes a gol que a força não ajudou. Pegou as estatísticas dele, sim, para apresentar hoje no programa? Eu não faço estatísticas e aquelas... não faz, achei que tu não, eu não faço. É que semana passada tu veio querendo mostrar na minha cara, dizendo... Eu trouxe pronto da Rádio Pachola, eu não faço estatística. A Rádio Pachola não fez de novo estatística? Não vi. Hoje eu não vi porque eu fiquei caiu, fora. O Instagram caiu. Se fosse fazer do Douglas Costa, ele fez um gol. Fez um gol, Tyson fez quanto? Não, já foi. Não tem a mesma quantidade de gols. Então, mas aí é que tá. Vocês já tem mais assistências. Quem tem mais assistência? O Tyson? Ele já tem mais assistências que o Tyson. Tyson, inclusive, deixou de dar uma assistência que ia ser o gol do Inter, fomeou, foi chutar a bola. Teve que pedir desculpas no Twitter, foi pedir desculpas. Reconheceu, mas como é que o líder deixou, foi fominha, depois é só o Ferreirinha que é fome, né? Não, mas sabe que o papo do Inter a TV Inter ainda não começou, né? Eu só queria pegar um link aí nessa aí de episódio anterior e tal, depois a gente fala do Inter. Então vamos começar a TV. Não, calma, eu tenho uma pergunta. Então um de cada vez, o Pedro. Vamos... Me conta, tipo assim, um time com 3 volantes não consegue marcar o idoso Hernanes. Mas não tinha 3 volantes, vê que tu não assistiu o jogo mesmo, então. Não assisti. Então, não tinha 3 volantes. Não tem usado 3 volantes. Deixa só fazer uma pergunta. No caso, ele não usou, foi Vila Sante e Thiago Santos. Me perdoa. 2 volantes. No episódio anterior, né, o Marcos fez aquela questão se o Inter ainda tinha chance de ser campeão, né? Então, que se vocês até fizeram alguns trechos ali, recortaram, eu achava que não, continuo com a minha opinião, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, passada essa rodada, vocês acham que o Grêmio tem chance de ser rebaixado? Tu acha que é a hora de começar a pensar nisso de forma mais séria, ou ainda é o plano de vaga em Libertadores e coisa? Começa, Franco, começa. Não, eu acho que o Grêmio tem... Libertadores. Mas é possível, né? Porque vai ser G8, né? G9. Eu não sei quantos pontos tá do 9º colocado. Cara, assim, se o Grêmio ficar no limbo, aquele limbo ali, ó, do 10º. Não, só vai ter um. Não vai nada. 16º. É só um time que vai ficar no limbo. Só no limbo. Que é o Santos hoje. O Grêmio tá 8 pontos do 9º. 8 pontos. Buscar. São menos 3 partidas. Do que o Flamengo tá do Atlético Mineiro, por exemplo. Que são 11 pontos. Né? Só que para o líder é muito mais difícil tirar para o líder, que é muito, em tese, é muito mais regular que os outros times, né? O líder perde muito menos. É o melhor time do campeonato, então ele vai perder menos e vai ganhar mais. Mas o Grêmio também tá bem regular, né? Tá. Não, todas não. O Grêmio tem. Tá ganhando uma a cada 3, geralmente. O Grêmio tem 21 jogos e 6 vitórias. 21 jogos e 6 vitórias. E pelo cálculo que eu escutei hoje na Gaúcha, como torcedor, porque hoje eu escutei rádio o tempo inteiro para entender o que aconteceu ontem, porque eu tô até agora sem entender. Tu teve no jogo, tu olhou tudo fora das câmeras e tu não entendeu ainda. Não entendi o que está acontecendo. Porque assim, ó, o que a gente vê lá não é tudo, né? Então, o que está havendo, sabe? Qual é a motivação que eles ainda precisam para ir para um jogo e dar a vida para finalmente sair da zona de rebaixamento? Porque esse foi o terceiro que o Grêmio poderia ter dado a vida e sair da zona de rebaixamento. Pelo cálculo que fizeram na Gaúcha, só deixa eu completar, já passo a palavra para ti. Pelo cálculo que fizeram na Gaúcha, o Grêmio precisa
ganhar 7 jogos dos próximos 17 jogos, a contar com esse dessa semana, o Cuiabá. Então, pelo cenário que a gente está vendo agora, é viável sair dessa situação. Mas o Grêmio está tão irregular e caiu. As nossas teorias, as minhas teorias como torcedor, caíram por terra, assim, porque eu achava que o grupo estava mais unido e estava mais aguerrido em campo, depois daquele período de concentração de 10, 12 dias, que a gente já falou em outro episódio. O jogo contra o Ceará mostrou isso e o jogo contra o Flamengo também mostrou isso. Mas aí veio o jogo contra o Atlético Paranaense, que o meio de campo já não funcionou, a pressão na saída de bola do adversário já não funcionou, ontem essa pressão na saída de bola também não funcionou, o meio de campo ontem funcionou melhor, principalmente depois que o Campaz entrou no segundo tempo, né? Mas continua fraco o ataque do Grêmio. O Grêmio continua pouco ofensivo, não está se fechando. Eu pensei que ia começar a se fechar, né? Não está se fechando direito. Até o goleiro vem cometendo erro. Enfim, tá difícil prever, mas na teoria, de acordo com os números que ainda faltam e com os dados que a gente tem até agora do campeonato, 21 jogos jogados e 6 vitórias, com esses números a gente consegue ter uma esperança de que vai sair dessa situação, que não vai ser rebaixado, na minha opinião. Franco. Não, eu também acho que não vai ser rebaixado. Eu discordo um pouco do Gustavo, eu acho que não faltou vontade. Ontem para mim, correram. O Wanderson correu muito, o Rodrigues falhou, eu acho que foi mal ontem no jogo, mas corria, pegava a bola e ia para o ataque. Acho que faltou. Essa situação de estar na zona de rebaixamento gera muita afobação. Então, cada um queria resolver por conta própria. Assim. E o Sport também, mas o Sport também veio com vontade. O Sport também não podia perder, senão o Sport já está praticamente rebaixado. Então, acho que o Sport também jogou com vontade. E no momento que tu sai na frente num jogo, depois o Sport colocou todo mundo atrás e o Grêmio não conseguia penetrar na defesa, era só bola aérea, o Borja isolado na frente, depois se machucou, teve a infelicidade, porque eu acho que daí podia jogar com Borja e Diego Souza na área, que ficaria muito mais fácil cruzar, só que um machucou para entrar o outro. Então eu acho que não falta vontade, eu acho que é muita afobação querer resolver logo a situação de sair, porque contra ataque, tipo, o Grêmio tá jogando por uma bola, contra o Flamengo o Grêmio jogou por uma bola, só teve não me lembro de outra situação de gol criada pelo time do Grêmio. Contra o Ceará também estava um jogo pegado, conseguiu fazer 2 gols no fim do primeiro tempo, depois parou. E o jogo contra o Atlético não cheguei a assistir, não posso dar, não vi o jogo, então não posso opinar. Ninguém viu. Mas sim, não passou. O Atlético tem isso, né? O Atlético Paranaense tem esse monopólio dos jogos deles. Sim. Eu tendo aí na linha do Franco, assim, eu também acho que não faltou vontade, e eu acho que o Grêmio teve uma chance muito clara que essa bola acabou não entrando, né, que foi aquela do Borja, né, que o zagueiro tirou em cima da linha ali, que se tu tá numa maré de sorte, aquela bola entra, geralmente, né, então eu acho que é uma soma de afobação, contexto, tudo vai pesando, né, nessa hora. Tá horrível, sabe que eu cheguei a gritar gol, eu cheguei a ver o gol aquela hora. Sim. E a mesma coisa num outro lance no primeiro tempo, uma cabeçada do Borja, também, acho que um cruzamento do Ferreirinha. Do Vila Sante, acho. Vila Sante, isso. E assim, eu tava daquele lado ali do estádio e eu cheguei a ver aquela bola entrar, né? Todo mundo do meu lado também se levantou e tava Mas não entrou, né? Mas não entrou, é aquela história, né? Tá ruim, quando tá ruim, o negócio, nada dá certo. Nada dá certo. E teve bola na trave, teve tudo. Acho que mais o nervosismo também, né? E vai somando, né? Toda a pressão em volta, né? E o time grande também sente mais pressão, né? Quando entra
nessa roda de um time mais intermediário que não tá acostumado, que já está mais acostumado a ficar essa zona mais embaixo da tabela. Eu tento imaginar, tipo, ser torcedor do esporte, né? Torcedor do esporte não deve sofrer quando cai para a segunda divisão. E o esporte gosta de fazer um crime, não gaúcho, né? Olha o ano passado no Inter, né? Não, mas o esporte tá, acho que já uns 4 anos sem geralmente. perder pro Grêmio. O esporte já ganhou 4 vezes desde que fundaram a Arena do Grêmio em Porto Alegre. Tipo, é um time que é uma pedra no sapato. E quando saiu o segundo gol do esporte, bom, não sei, mas o estádio começou, daí a pressão ficou insuportável, assim, começaram a vaiar todo mundo. Todos os jogadores, jogador aquecendo, vaiaram o Jean-Pierre aquecendo, Douglas Costa, o estádio ficou. Então, o jogador é muito mais difícil. Ficou um clima pesadíssimo. No meu lado ali, eu escutava críticas ao Juan e críticas ao Douglas Costa, inclusive muitas camisetas Douglas Costa 10, eu vi na minha volta ali. Eu geralmente vou em estádio com camiseta retrô, eu fico com essa aqui. Então, muito com a camiseta do ano, né, do uniforme desse ano, com o Douglas Costa nas costas. Bom, pelo menos ele agradou a torcida nesse aspecto. Mas, assim, nem sei se agradou, porque o que eu mais escutei na descida, na ida para o estacionamento, foi que esse gol não valeu nada. Mas é um primeiro gol, né? Tipo, é um golaço, por sinal, né? Foi bonito. Assim, pode valer. Saldo de gol é critério de desempate. Vai que no final. Claro. Eu pensei que o Grêmio já tá pensando no saldo de gol. Não, tô pensando em qualquer coisa para se salvar. Mas assim. O Inter foi muito melhor. Foi... Tá bom falar do Grêmio. Vamos entrar no Inter, mas completa, Marcos. Assim, ó, meu pai disse assim: olha, já tá começando. Ele fez um gol e já tá começando a se achar. Foi o que ele disse. Porque assim, ó, já bateu no peito, dizendo que eu tô aqui, e depois não aconteceu mais nada, cara. Não. Assim, ali no final, ali o Grêmio apertou bastante o esporte. Apertou, mas não fez o gol, cara. Mas não dá pra... O Inter abraçou o Atlético Mineiro e tomou, meu. Mas então, não dá pra... Ele é o que mais busca o jogo. Ele ontem era o que mais buscava o jogo. Claro que ele vai errar mais que os outros, porque ele é o que mais busca o jogo. Mas as jogadas mais... Mas as melhores jogadas saiu. Tu vê que é diferente o toque na bola, o lançamento dele, ele não erra passe, inversão de jogo. Ele é outra turma, ele é outro patamar. Eu acho que vai se acertar, vai dar certo, o Grêmio não vai cair. Bom, sim. Mas vamos falar de Inter. Vamos falar de Inter, porque o Inter desperdiçou mais uma partida em que eu, gremista, assisti, secando, obviamente, mas eu vi que era um jogo para o Inter. E o Inter desperdiça. No primeiro tempo, era do Inter. No segundo tempo, o Atlético Mineiro deu uma melhorada. Mas não foi aquilo para resolver a partida. O Inter poderia ter se imposto. No fim, não se impôs. Cedeu. E as críticas que eu ouvi hoje não trocou, não houve troca, só colocou o Guerreiro e ainda tirou o Yuri Alberto da função dele para botar o Guerreiro mais para frente. Cara, ele vai olhar para o banco e vai tirar quem daquele banco para botar se o time está ajustado, né? Estou até fazendo aqui o papel do advogado do diabo, defendendo vocês. Porque realmente, eu estava vendo o jogo e disse, tá bom, o time não mexe. Se o pessoal está aguentando, mas convenhamos, aquele Tyson estava babando na gravata já, né? Já não aguentava mais o jogo no segundo tempo. Mas, enfim, vamos começar aí. Vamos começar pelo Marcos. Tô bravo. Botamos o título fora. O título? Isso foi ainda acha que ele vai ser campeão. Não, agora não tem mais como ser campeão, né, cara? Fala sério. Não, mas assim, ó. Aí é que tá, o Gustavo. Tu falou assim, ó. Trocar e mexer com quem se o time tá ajustado. O time não tá ajustado. O lado esquerdo do Inter tava morto, cara. Polêmica. Não, que não jogou o Paulo Vitor. O Patrick fez, o Patrick errou o gol embaixo da goleira, cara. Tá gordo, ele não conseguiu se adiantar na bola pra pegar a bola. Se fosse um cara que tava mais melhorzinho, ele já tinha pego. Se fosse tu, Gustavo, já pega a bola aquela hora.
Eu tenho meu dom ainda, tenho meu talento. Então assim, ó, aí é que tá. O time não tá ajustado. O time inteiro jogou bem no primeiro tempo. Pô, botou o Atlético no bolso, cara. Botou o Atlético no bolso. Mas não fez o gol. O que adianta? Não adianta nada. Como o gol do Douglas Costa. Não resolveu a partida. Não resolveu a partida. Vai fazer o quê? Fiz um baita de um gol, bati no peito. Não adiantou bosta nenhuma, cara. Tô perdendo. Então, assim, ó. Eu acho. Aí continua. Assim, ó, o Atlético Mineiro tem técnico. Foi lá e trocou. O time do Inter tava cansado e eles ganharam no físico do Inter, cara. O time do Inter amassou o time deles o tempo todo. Chegou no segundo tempo, não teve mais perna. O Atlético tem banco, né? Também teve banco. Não, mas o Inter tem banco. Quem? Tem o Maia que entrou aí no outro jogo, jogou bem. Tem o Paulo Vitor na lateral esquerda. Tem o Maurício. Maia. Tem o Bosquilha. Poderia ter trocado. Eles vai trocar o Rodrigo Dourado pelo Guerreiro, que nem consegue correr mais. O Douglas Costa corre mais que o Guerreiro. E o Aguirre, então? O Aguirre errou de novo. E tu não concorda? Que errou de novo? Eu não sei. O que tu achou da atuação do Aguirre ontem? Ontem ele não. Não, sábado? Isso, ele treinou sábado. O Inter, porque não tinha treinador, né? Porque não fazia substituição. Ele esperou, deixou a vitória acontecer. E tu, Pedro, concorda assim, com a avaliação do. Porque eu vi no nosso grupo de WhatsApp do canal aí, que a gente usa para trabalho, mas que vocês insistem em cornetar, né? Eu vi ali que tu corneto. Que tu não gostou do Aguirre aqui também. Vou ter que concordar com o Marcos, né? Que não. Pior que hoje nem dá para discordar. Nem dá para discordar. Isso é perigoso, tá? Cara, calma, isso é perigoso. Começar a concordar comigo quer dizer que. Tá mal o negócio, né? Para ter. Sabem que eu penso que o Inter fez um bom enfrentamento contra o Atlético, assim. A gente sai triste por ter perdido, assim, um jogo que eu acho que dava para ter ganho, assim, porque se olhar o primeiro tempo, foi um bom enfrentamento, né? Teve 2, 3 chances e não fez o gol, né? E aí no segundo tempo, eu acho que passa sim pelo treinador, porque num jogo que tu tá nessa intensidade de jogos, acumula muito, se bem que o Inter não tá jogando durante a semana, né? Mas com 5 substituições para fazer, tu fazer só uma, esperar tomar o gol, eu acho que passa pelo treinador, sim, porque o jogo estava com muita intensidade física e dava para ver assim que os jogadores estavam começando a perder. E quando entra o Keno e o corredorzinho lá pela esquerda, o Savarino, os caras vêm para dentro, o Atlético vai para dentro do Inter e fisicamente o time não consegue sair. Por isso que eu concordo com o Marcos, que passa muito pelo treinador. Tipo, podia ter botado o Caio Vidal, podia ter, de repente, botado o Maurício, feito mais substituições, né? Um jogo onde tu tem 5 possibilidades, num alto nível desse, tu não mexer só uma vez, eu acho que passa, sim, pelo treinador. Sim. A entrada do Keno fez uma diferença. O diferença. goleiro do Atlético defendeu todas, né? Como é que é? O goleiro do Atlético foi o melhor em campo. Sim. E aí, porque como é que tu vai compensar a qualidade? O time, se tu comparar os dois elencos, o Atlético é infinitamente superior que o grupo do Inter. Pega os 11 titulares ali, até tu equilibra, mas eles têm um elenco melhor. E tu já tá no limite físico. Quando os caras trocam e renovam esse fôlego, eles vêm muito para cima, né? E aí tu fica sem válvula. Teve uma hora que o Inter passou a dar só chutão, não passava mais do meio campo ali, um pouco antes de levar o gol. Ali o empate já era lucro, entendeu? E se tu olhar o jogo até os 60 minutos ali, estava muito desenhado para o Inter fazer aquele gol, né? Só que teve a oportunidade e não fez, né? Até o Marco, desculpa ali antes, eu te cortei aquela hora ali, mas tu falou certo essa questão do Tyson, né? Que ele tomou a decisão errada naquele contra-ataque, né? Que se ele tivesse passado pro Yuri, daqui a pouco o desfecho podia ter sido diferente, né? E a gente estaria aqui, de repente, comemorando uma vitória e não... Então ele fomeou. Com certeza. Ele fomeou. Então não é só o Ferreira que fomeia. Não. Vocês têm um... Eu assisti o jogo, mas não vi o Inter amassando o Atlético, vi um jogo bem igual. Não, foi para ele.
foi bem igual e no segundo tempo o Atlético um pouco melhor que o Inter. E por isso Não, fez no o primeiro gol. tempo o Inter amassou o Atlético. O Inter foi melhor. Não, discordo. Eu não vi foi amassando o Atlético. melhor. O Inter deu um chute no gol, eu acho. Teve umas 3 chances no primeiro tempo, claro, assim, não foi esse amasso que o Marcos está falando, assim, mas teve mais volume que o Atlético. Vocês assim. não tiram a glória do primeiro tempo, tá? Foi um amasso. Mas é vocês 0x0, aí não adianta, né? Vocês enxergam o jogo como o Fernando Diniz, que ele divide o jogo, assim, ele toma uma goleada no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele faz o gol e o adversário para de fazer gol nele. No Sim, primeiro naquele tempo ele segundo empatou tempo. com o líder, tá? Nós ganhamos no segundo tempo. E a gente perdeu. Como é que Sim, é? perde de 5x1 e ganhou de 1x0 nos 15 minutos final. No primeiro tempo a gente empatou com o líder. No segundo, desandou a maionese. Pois não dá para ver o jogo assim, não dá. Até, aliás, o Fernando Diniz nunca ganhou nada, é um técnico que eu não entendo como é que é sempre requisitado, ele nunca fica desempregado. É porque também é aquela ideia do futebol vistoso, né? Que tu vê, tu tem a moda do futebol moderno e para frente, sem dar chutão, o conceito que ele nunca conseguiu aplicar, ele acaba atraindo mudanças nesse extremo, né? Sim. Tá, mas e tu, Gustavo, o que tu achou assim da vitória do Atlético? Né? Da derrota do Inter, foi uma derrota maravilhosa. Não, essa entra no... Foi uma derrota maravilhosa. Quando o gol saiu, foi um alívio, né? Porque foi um alívio, porque como eu disse no começo desse bloco sobre Inter, o Inter era um jogo para o Inter ontem. Eu senti isso no primeiro tempo. Realmente, o Inter estava um pouco melhor que o Atlético. O Atlético Mineiro não estava se encontrando em algumas o Inter estava com maior posse de bola, inclusive, né? Embora as chegadas do Atlético fossem mais perigosas do que as do Inter. O Inter estava com mais posse de bola e teve oportunidade, mas o Atlético, quando chegava mais agressivo na área do Inter. No segundo tempo, o Atlético tomou conta mesmo e mudou muito o jogo quando o Keno entrou. Sim. Mudou muito o jogo. E o Savarino também, né? O Savarino também. A gente olha muito pro Keno, mas esquece do outro lado também. Sim. O Keno perdeu um gol igual ao que ele fez logo depois. Sim. Então, poderia ter sido mais. O placar do Atlético poderia ter sido maior no segundo tempo. Eles se encaixaram melhor depois que o Keno e o Savarino entraram. Franco. E aquele gol do Atlético, aquele volante que eu não lembro o nome do Inter, como é que é o... Dourado. Esse aí, que eu não conheço. Baca aí, né? Pedro. Eu tava pensando no Jair, eu achei que ele tava dizendo falando do Atlético. Não, do Inter lá, como é que é o nome? Tá, enfim, o Hulk passou com uma facilidade por ele que, se é o nosso zagueiro Jeromel aqui do canal, não deixa, hein? Sabe que eu acho que ele ficou com medo de fazer o pênalti, porque ele meio que tira o pé, né, se tu olhar. Não, ele tira o corpo, o cara vai... Falhou ali pra mim, hein? Não sei o que vocês acharam. Eu acho que é mais mérito do Hulk. Eu acho que é mais falha do... Ele ganha frente no drible, né? Que é aquilo que a gente falava antes de começar a gravar da potência que o Douglas Costa ainda não conseguiu, né? Ele ganha o arranque, e depois que ele ganha, se o Dourado vai muito forte, ele faz o pênalti, eu acho. E aí é onde ele tira ali, passa e toma o gol, né? Bom, mas chegou a hora da gente dizer com quem a gente ficou pistola. E vou começar a rodada pelos colorados, né? Porque a lista dos gremistas é muito grande. Então, eu acho que a gente vai estar meio unânime aqui, pode ir pro gremista aí. A gente tá... Não, vamos começar pelo unanimidade aqui. Vamos começar pode ser por mim, sim. Então vamos começar pelo Grêmio. Vamos voltar e vamos começar pelo Grêmio, já que o Franco está disposto a falar. Fala aí. Eu fiquei pistola com o Gustavo, porque depois do segundo gol do Sport, ele queria ir embora da arena e a gente não... eu não acredito nisso! Torcedor Nutella aí, só quando o time tá ganhando, como é que é a história? Já pensou se isso acontece?
Eu ia perder o Ia gol. perder o primeiro gol do Douglas Costa. Cara, olha, eu nunca tomei uma atitude como essa para te ver como tá a crise do Grêmio dentro de mim. Sim, Porque que fase, eu sempre defendi para os meus amigos, não, eu vou assistir até o fim, pode estar jogando mal, eu vim até aqui, eu vou ficar até o fim. E ontem eu estava preocupado com o trânsito. Sim, claro, era o trânsito. Você sabe que 20 mil pessoas no estádio. Não. Foi Ah, fácil, só quer ver vitória, tá? E é aquela hora que canta nas boas e nas ruins lá e tal. Não, E pois daí é, nessa aí hora é que tá. esquece, Ontem, Marcos, ontem foi um comportamento diferente meu mesmo. Eu não sou de fazer isso. Não sou mesmo. Eu sou de Só ficar. justificativa. Eu sou de ficar até o fim, independente do jogo. Inclusive quando eu estou vendo TV, eu não desligo a TV. Tá jogando mal, eu acredito que possa fazer alguma coisa até o fim. Mas enfim, só isso, Franco. Só isso? Foi a melhor fala do Franco em todas as vezes que ele participou. Me entregar. Te entregar. Com quem tu ficou pistola, Pedro? eu fiquei com a Aguirre, com o treinador. Acho que passou pelo treinador a derrota pro Atlético. Acho que faltou leitura do jogo, assim. E talvez uma insegurança com o banco de reservas, né? Com quem ia entrar. Devido ao nível que estava o jogo de intensidade, entrega. Talvez tivesse ficado com medo de errar e tomar uma decisão equivocada e acabou entregando também, né? O fato da inércia, né? Uhum. Não sei, Marcos, que... Assim, ó. Alguém tinha alguma dúvida que o Paulo Vitor ia ser titular? O Moisés, quer dizer? Não, Paulo Vitor. O Paulo Vitor era para ter sido titular. Não, o Patrick não deveria ter sido titular vocês também. sentenciaram no episódio passado que seria o Moisés. Não, mas era esperado, né? Principalmente porque precisava É defender esperado mais. porque o técnico ele não vê o jogo, cara. Eu não sei o que ele faz. Mas Porque eu não... assim, ó. Imagina, o time todo do Inter jogou bem no primeiro tempo. Sabe Se que não tivesse o Patrick e o Moisés, o time do Inter tinha feito gol. Mas sabe que eu não achei Pelo que o menos Patrick tinha jogado melhor, Não achei tinha que o chance. Patrick Tem jogou muito mal. sim. Cara, mas Mas é o que eu posso me apegar. É o que eu tenho pra falar. Tipo assim, ó. Não, eu não tenho outra coisa pra falar, porque sim, ó. O Aguirre ele tá escalando mal o time e ele nem tá mexendo o time. Então, sim, eu fico pistola com o técnico de novo. E eu já tenho avisado há muito tempo que ele tá fazendo rateado. Ele tá rateando. Bom, então hoje tem uma unanimidade aqui entre os colorados. O Aguirre Sim, foi o primeira vez, responsável. Agora o Marcos falou um negócio aí para eu citar o meu com quem eu fiquei pistola. Eu vou usar até esse gancho que o Marcos colocou aí, né? O Aguirre não está assistindo os treinos, não está assistindo os jogos. Bom, eu fiquei pistola no caso do jogo do Grêmio contra o Sport, com as substituições do Felipão, com a insistência dele com o tal do Everton sem bolinha, né? O Everton Cardoso. Cara, eu assisti o jogo da Arena, então é aquilo que eu falei antes, a gente consegue ver coisas que a gente não vê quando assiste pela televisão. E eu assisti uma brincadeira entre os jogadores ali, eu não sei se foi no início do segundo tempo ou no início ou antes do primeiro tempo começar, no aquecimento, acho que no aquecimento, que eu assisti um jogo, um bobinho, em que o Everton deu umas canetas em vários ali. Então eu não sei o que esse cara apresenta no treino, que o Filipão acaba decidindo em colocar ele em campo. O Paulo Nunes, não sei se foi o Paulo Nunes, um ex-jogador do Grêmio, numa dessas resenhas de internet que a gente assiste nos canais de futebol, acho que foi o Douglas, não foi o Paulo Nunes. O Douglas disse que tem muito leão de treino, que é como eles chamam os caras que no treino matam a pau, enganam todo mundo, enganam os companheiros, enganam até o técnico, e aí quando entram em campo num jogo para valer,
não conseguem corresponder, não fazem nada do que fazem. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim, bem sincero. Vocês não acham que vocês estão cobrando demais dele? De quem? Porque ele mal entrou no campo. O que ele jogou 10 minutos? Não, jogou mais. Não, jogou mais. Não, jogou mais do que 10 minutos. Posso fazer uma ponderação a esse comentário do Gustavo? Será que ao invés do leão de treino, o Filipão não esteja apostando na experiência? De buscar o cara mais cascudo, porque vamos olhar um pouco para trás. O Everton, ele é um cara rodado, né? E assim como o Douglas Costa, ele teve muitos problemas de lesões ao longo da carreira. E ele vem para o Grêmio, ele tem um começo bom, até faz um gol no gauchão, lá, como parecia que ia emplacar, e aí sofre a lesão e não consegue mais jogar, tem um episódio de afastamento, e agora meio que vai voltando a ganhar espaço de novo. Então, talvez seja, sim, treinando bem, mas também a escolha do Filipão pelo cara mais cascudo, porque ele gosta desse tipo de jogador, né? Não, então, se experiência resolve, contrata o Pelé. Espero o Pelé sair do hospital e... Já saiu, eu acho. Acho que já. Enfim. Mas, enfim, eu fiquei pistola. Eu acho que isso foi o que me deixou mais pistola. Essas substituições do Filipão e acho que ele substituiu, ele tirou o Ferreirinha para colocar o Everton sem bolinha. Aí é para, olha... Mas o Ferreirinha estava bem no jogo, assim? Não, olha, ele não estava mal na minha visão. Partidaço, eu gostei daquela finalização que ele recuou pro goleiro, assim, sabe? Tipo, que ele chegou na entrada da área. As nossas essa bola que define, né? Mas aí é que tá, é aquilo que eu falei no começo do episódio. O Grêmio tá faltando ofensividade pro Grêmio. O Grêmio chega lá na frente e o chute que vai pro gol ou é fraco, quase um recuo, ou é com uma mira totalmente sem mira. Mas será que não tá faltando qualidade também? Porque eu não sei vocês, assim, mas eu acho o Ferreira bem inferior ao Everton e ao que jogava, como é que tava antes, foi embora? O PP, o Everton Cebolinha. Isso, ao Everton Cebolinha e ao PP. Claro. E a gente tende a comparar ele, pelo menos a mídia não faço e os mais... gremistas em geral, com o PP, né? E ele é muito inferior. Compara os dois jogadores, embora o Ferreira ele tenha um bom drible, ele chega, mas na hora da finalização, que é aquela função acabativa que eu chamo, ele não finaliza bem. Ele chuta fraco. Se é o PP naquele mesmo lance, que ele entrou na área, provavelmente teria feito gol. Sim. Porque eu concordo contigo. Não e dá aí para eu acho que é aí que falta. Não dá para comparar com esses. Realmente. Mas aí é qualidade, né? Mas ele não é um mau jogador. Ele é um bom jogador. Mas não para ser o protagonista. Ele entra nesse rol dos bons jogadores, dos jogadores que podem decidir. E ele teve momentos que ele fez acreditar, assim, ontem, que ele ia decidir. Mas não decidiu. Não conseguiu decidir. Mas aí é que tá. Eu não acho que ele seja esse jogador para decidir jogo. Pega a passagem dele pelo Grêmio, na hora que tu precisou, naqueles jogos mais importantes, ele não decidiu. Pega o jogo contra o Del Valle, que ele teve 2, 3 bolas que ele poderia ter definido e não definiu. Eu acho que falta... Mas decidiu um Grenal. Mas era um Grenal que não valia muito, né, cara? O título. Não, mas era gauchão, tipo, sabe? Precisaria... Esse gol hoje vale muito mais. Não diminui. Não é diminuir. Eu acho que, tipo... tem o Grenal que ele fez a decisão, mas pega a soma nos jogos, ele não faz essa definição. Porque não é só um jogo que tu ganha, né? Tu tem uma sequência de percurso. Teve saldo positivo no jogo Inter e Atlético Mineiro? Pedro? Acho que sim. O melhor da rodada do saldo positivo do Inter foi a própria rodada, né? Porque tu teve empate Bragantino e Corinthians, tu teve o Palmeiras empatando com o Juventude, só o Inter que não perdeu. Se tu pegar do bloco de cima, só o Flamengo e o Atlético ganharam, né? Então, a rodada acabou ajudando o Inter, mesmo não se ajudando, né? Mesmo perdendo o jogo. E eu acho que fez um bom enfrentamento, embora tenha perdido. Eu saio esperançoso de que vai, diferente do Marcos, que acha que vai ser campeão, eu acho que vai pegar uma vaga na Libertadores, assim, com uma boa chance de daqui a pouco conseguir uma vaga em G4, né? Por que não? Marcos, tu concorda com o saldo positivo do Pedro? Não, concordo sim. Olha só,
olhando assim na tabela, tu olha a quantidade de pontos que o Atlético tem e a quantidade de pontos que o Inter tem. Perder de 1-0 lá é lucro. Não é lucro. Só que olhando lucro. tô olhando o jogo, o Inter poderia ter ganhado o jogo, ou poderia ter empatado. Mas o cara Inter jogou muito bem contra o Atlético. O Marcos, episódio anterior, estava falando em título e agora disse que perder é lucro. Perder de 1-0. Não, eu entendo. Não, a gente tem os torcedores. Se o Inter trancasse o Atlético ganhando do Atlético lá, ele igualaria o número de pontos do Flamengo. Sim. Não, por isso que não está tão impossível. É que é lucro assim, porque o Marcos apostou em 3-0 pro Atlético Mineiro. É dois. A gente tem o torcedor que não gosta de gol de pênalti e o outro que acha que perder é lucro. Estamos indo bem. Não é perder lucro, mas é que o Atlético Mineiro é o melhor time do campeonato. E o Inter foi lá e jogou de igual com eles. E daí vai pegar e olhar assim, o Inter foi lá e jogou de igual com eles. Só o problema é que não tem técnico. Mas foi lá e jogou de igual. Então, para mim, sim, não foi um enfrentamento ruim. Chegar lá e perder de 1-0 não é ruim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Lá na arena do Atlético Paranaense e tomar 4 lá, ou tomar 2 do Sport em casa. Isso é ruim. Agora, vocês tomaram 2 do Sport em casa. Mas vocês tomaram 2 do Sport em casa. Mas no final são os mesmos 3 pontos. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta pro Marcos, mas não foi o técnico que fez a estratégia e treinou o time para ir jogar no Mineirão? Então o técnico não tem responsabilidade no bom jogo do Inter? Tem. Só que ele não faz as mudanças que ele precisa fazer. Não, e é um time que tava 6 jogos sem perder, né? Isso aí o Marcos não vê, né? Não vê. Eram 6 ou eram 8 jogos? Acho que eram 8 jogos. Então. Por aí. Ele quer o Mar de volta, né, Miguel? Aí, Eu quero o Abelão de volta. Tragam o Abelão. Devolvam o meu. Tá desempregado, eu acho. Pode ver. Acho que tá. Mas eu trocava toda a vida. E o Cudê também tá desempregado, eu acho. Mas eu acho que nem pode, porque o Inter com o Miguel não foi demissão, né? Eu acho que nem pode trocar. Não pode. Franco, teve saldo positivo no jogo do Grêmio contra o Sport? Ele vai dizer teve. Retorno da torcida, o gol do Douglas Costa. Deu para matar as saudades da arena um pouquinho. Bom. Eu tô contigo nessa. Eu acho que o jogo foi histórico para nós nesse momento de pandemia, né? A gente voltou, foi o primeiro jogo aqui do Sul com público. A gente isso foi positivo. Acho que não, no interior estava tendo público. Teve Brasil de Pelotas também teve. Tá. Não, então tá. Mas enfim, foi o primeiro jogo aqui do maior do Sul com público, né? Vou refazer então a minha colocação. E, claro, teve o golaço do Douglas Costa, que é um gol para emoldurar, inclusive. Já vai abrindo a rodada. É o saldo positivo. E só para devolver uma coisa para o Marcos também, feio é tomar 3 dentro de casa de um clube de Série B e ser desclassificado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. É feio, eu não disse que era bonito. É feio. E isso não é só façanha de vocês, que, aliás, vocês adoram perder em casa, né? O Inter adora perder em casa. Tu ganhou em casa ontem. Seria essa uma possível... Não ganhei. Essa uma reconhecer que não ganhei. Mas vocês adoram perder em casa. Seria essa uma possível provocação ao Vitória, de repente, provável adversário ano que vem, ou é impressão minha? Não, porque o Vitória vai cair para a Série C. É verdade. E vocês perderam para um time que vai cair para a Série C. Eu fico torcendo para que o Grêmio não caia. Porque assim, eu tenho certeza que o Franco não vai querer participar do canal ainda. Mas ele já não gosta de apresentar, né? Aí, se cair para a Série B, ele nem dá risada. Assim, teve gol para emoldurar. Né? Teve gol para emoldurar e foi do Douglas Costa, do Rai, que voltou com tudo. Já voltou na partida passada, porque eu trouxe as estatísticas que mostravam que ele estava voltando. E teve gol para emoldurar do lado colorado. Eu fico com o gol do Douglas Costa também. Acho que foi um golaço, né?
Olha aí. Dentro do contexto, não dá para dizer que não foi um gol bonito, né? Acho que é Que beleza. gol de placa, gol de placa. Que beleza. Apesar de ter levado 2 gols num time que não fazia gol há 2 meses, né? Mas vai. Esse foi o lado ruim. O lado ruim. Tudo tem o lado bom e tem o lado mal, né? Não adianta. Bom, antes de encerrar, vamos fazer os palpites, o nosso bolão aí para as próximas rodadas. A gente vai ter 2 rodadas, então, antes do próximo episódio, que é Grêmio e Cuiabá, agora quarta-feira, e Internacional e Ceará. Vamos começar com Grêmio e Cuiabá. Franco, qual é o teu palpite para esse jogo? 3-1 pro Grêmio. 3-1 pro Grêmio. Calma aí. Antes de darem os palpites... Não dá tempo, tem 5 minutos a chamada. Vai, tá. O Grêmio pode ficar sem centroavante. Porque o Diego Souza vai ser julgado. Pelo cartão que ele tirou da mão do juiz, ele vai ser julgado. Ele pode tomar gancho. Mas eu acho que tu tem que se preocupar com o Inter. Qual é o palpite? Então, sem centroavante, eles vão fazer 3-1 no Ceará. Qual é o palpite, É isso Marcos? mesmo. Qual é o palpite, Cuiabá, Marcos? O palpite é que o Cuiabá vai ganhar do Grêmio. De quanto? 2-0. Pedro? Eu vou de 0-0. Eu vou de 2-0 pro Grêmio. Acho que vai ser um jogo para eles mostrarem pro torcedor que vai ir, que vai ser talvez um público menor do que foi no domingo, porque, enfim, né? A situação tá ruim. Eu acho que eles vão querer mostrar trabalho, serviço ali para quem for assistir e tudo mais. Mas esse aí era o jogo do esporte, não? É que falhou, né? Para de viver de passado. Falhou, Esse jogo já passou, a gente vai esquecer. Não deu bom. Deu ruim. Eles esqueceram de combinar com o time do esporte, né? Que eles vão mostrar resultado. Na quarta-feira, então, Inter e Ceará. Marcos, qual é o Inter vai ganhar de 3-0 do Ceará e vai mostrar que tem bala na agulha. Que quem manda aqui ainda é nós. Pedro. Eu vou de goleada de 1-0. Goleada de 1-0. Calzinho aquele, sim, bem. Franco. 2-1 Ceará. Eu vou no 2-1 também pro Ceará. Sábado. É sábado, né? O Inter é domingo e domingo, Grêmio... é domingo. Os 2 jogos domingo. É domingo. No domingo, então. Domingo. Vai ter Inter e Chapecoense. Franco, qual é o teu palpite? 3-0 Chapecoense. Credo! Vocês sabem que vocês estão falando palpites 2, 3 gols de um time que não leva 2 gols há um bom tempo já também, né? Assim como o Sport não o fazia. Sport também fazia 6 meses que não fazia um gol. Cuidado, que isso pode voltar. Muita hora nessa calma. Foi só o Thiago Neves e o André Balada sair do Sport que arrumou a casa, né? Eu vou 2-0 Inter. 2-0 Inter. Marcos. 2-0 Inter. Pô, até no palpite a gente tá concordando. Eu já tô na dúvida, assim, porque eu sou realista, né? A Chapecoense já tá rebaixada. Mas não sei, né? De repente pode dar um 2-1 para... Pode dar um 2-1 para a Chapecoense. Aquele 2-1 de virada, o Inter começa ganhando, a Chapecoense na bravura empata, e aí lá nos acréscimos a Chapecoense vira o jogo, acaba com a alegria. Nem tu acredita nisso que tu tá falando. Grêmio e Santos. Franco. 1-0 Grêmio. Pedro. 2-1 pro Santos. Marcos Guilherme vai meter um golaço no Grêmio. 1-0. Eu aposto no 1-0 também pro Grêmio. Vamos apostar na recuperação. Bom, gente, estamos encerrando então mais um episódio do Grenal Corneta, né? E vou passar então para o recado final de cada um dos participantes. Vou começar pelo Franco, que hoje falou mais do que nos episódios anteriores.
Para mostrar que ele fala mesmo o Grêmio estando numa situação muito ruim. Eu espero que semana que vem seja melhor. O Grêmio me ajude semana que vem. Tem 2 rodadas aí para o Grêmio ajudar. Pedro? Então tá, pessoal, isso aí. Agradecer a participação do pessoal que está nos acompanhando e ver se na semana que vem a gente tem uma recuperação aí do Colorado e do Grêmio. Não sei se tanto assim, mas vamos lá. Tchau, pessoal. Marcos? Queria agradecer o pessoal que assiste, que comenta, que interage com a gente e que realmente o Inter ele é o maior do Sul, né? E vai ser o melhor classificado do Rio Grande do Sul. E espero que o Grêmio caia para a segunda divisão mesmo. Bom, pessoal, era isso. Então, até o próximo episódio. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês uma informação. A gente fez 2 enquetes na semana passada, né? Uma sobre comparando os goleiros, Daniel e Chapecó, e outra comparando as contratações ilustres, Grêmio e Inter, Tyson e Douglas Costa. Na disputa entre Tyson e Douglas Costa, deu Douglas Costa. Na disputa entre Daniel e Chapecó, deu Chapecó. Valeu, torcida gremista, porque só vocês para nos salvar, porque o resultado em campo não tem. Eu já estou há tempo olhando. Só tem gremista que olha o programa, que segue a página. Daí, claro, né? Daí os caras vão lá. É que é a maior torcida, Marcos. Pelo coração, mas pela razão, nada, né? Torcida, isso é muito barbada daí. É a maior torcida. É o maior do Sul. Não adianta. Isso que eu ia falar. É a maior torcida, a gente vai ganhar todas as enquetes. Não adianta. No post que eu fiz lá, que era pro Tite convocar ou o Yuri Alberto ou o Diego Souza, deu o Yuri Alberto. E daí, nessa hora, vocês não falam, né? Mas também tu cria 500 perfis para votar com o da mãe. Não. Aquela bela seletividade de sempre, né? Mas eu acho que vamos estender mais o episódio. A gente vai continuar fazendo essas disputas. Então, quem nos segue no Instagram vai olhar lá e pode votar, vai participando. Gremistas, votem, não deixem de votar. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio.